Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. Hoje vou conversar com o juiz titular da Vara da Infância e da Juventude, o Dr. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Doutor, quais as etapas de um processo para adoção? Primeira coisa que uma pessoa tem que fazer quando pretende adotar uma criança é comparecer ao juizado da infância e juventude da sua cidade. No caso aqui em Florianópolis, aqui na Vara da Infância e Juventude. Aqui ela vai apresentar os documentos que são os documentos necessários, que são documentos do cotidiano, documentos do dia a dia dela. Carteira de identidade, o CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, e vai se submeter a um estudo social. Primeiro, por que esses documentos? Esses documentos que nós queremos conhecer a vida dessa pessoa e não saber se ela ganha muito ou pouco, mas sim ter uma condição de avaliar se ela tem condições de receber uma criança no seu seio familiar. O estudo social são entrevistas com as assistentes sociais e eventualmente também com a psicóloga para também fazer uma avaliação, tudo para que nós tenhamos algo próximo da certeza de que essa criança não vai ser submetida a um novo abandono. Qualquer pessoa pode adotar, então? Sim, maior de 18 anos que reúna essas condições, não importa o estado civil, se casado ou solteiro, e essa pessoa pode procurar aqui, desde que demonstre isso e tenha mais de 18 anos, ela tem condições de adotar. Doutor Francisco, como funciona o cadastro das pessoas interessadas no estado e nacional? Existem dois cadastros, um cadastro estadual e um cadastro nacional. A pessoa, quando ela procura a Vara da Infância e Juventude ou o Fórum da sua cidade para essa habilitação para adotar, é feito um processo que é um processo administrativo, um processo simples. No final há uma decisão judicial que determina a inclusão dessa pessoa no cadastro de pretendentes à adoção. Quando ela entra nesse cadastro estadual, automaticamente ela entra no nacional também. Com isso, o que acontece? O nome dela aparece como pretendente à adoção não só na cidade onde ela fez, mas também no estado e também no Brasil inteiro. De modo que isso multiplica por muito a possibilidade dela adotar. Porque antes, como ela tinha que fazer antes? Ela tinha que tirar cópia desse processo aqui, ir, por exemplo, em Joinville e repetir esse processo. Ir em Criciúma, repetir o processo. Em Chapecó, repetir o processo. Em São Paulo, repetir o processo. Em Porto Alegre, a mesma coisa. Hoje ela não precisa fazer isso. Com uma única habilitação, ela está habilitada. É possível que ela adote em todo o país. É claro que Santa Catarina é um estado que tem por tradição receber mais pessoas de fora procurando para adoção do que as pessoas daqui irem procurar fora. Pelas características da população do nosso estado, há uma procura maior em Santa Catarina. Mas, de qualquer maneira, a pessoa que mora, por exemplo, em Salvador, ela faz a habilitação dela em Salvador. Quando introduzido no cadastro nacional, ela aparece aqui também para consulta. Isso multiplica em muito, como eu disse, as possibilidades da pessoa adotar. Doutor Francisco, se uma pessoa encontrar uma criança ou deixarem lá na sua porta uma criança, ela tem preferência nessa adoção? Não funciona dessa forma. Quando a pessoa passa por uma situação dessa, encontra ou vê uma criança em situação de abandono, a primeira coisa que ela tem que fazer é avisar ou o Conselho Tutelar ou avisar o Juizado da Infância e Juventude, tanto o Conselho Tutelar quanto o Juizado, o Ministério Público. Nós todos vamos atuar de forma a descobrir o motivo daquele abandono, qual a história que está por trás daquilo. É muito importante lembrar que é direito da criança permanecer na sua família biológica. Não havendo condições, é que ela é encaminhada para uma outra família, no caso, via adoção. Então, quando ocorre uma situação dessa, esse é o procedimento que tem que ser adotado. E não há, de forma alguma, qualquer tipo de preferência. A preferência é do Cadastro Nacional de Adoção, do Cadastro Estadual e do Cadastro Nacional. Ou seja, de pessoas que já passaram por um estudo aqui no Juizado da Infância e Juventude, que já foram submetidas a essa avaliação e que já foi dito por um juiz que ela pode e tem condições de adotar. Não é de quem achou leva, não funciona dessa forma. Quantas pessoas existem hoje no nosso estado de Santa Catarina que estão nessa fila de espera? Nós temos em torno de 2.500 pessoas pretendentes à adoção. É claro que todas as pessoas que procuram a adoção, e é natural, elas possuem uma preferência em relação às características da criança. E isso é que vai determinar essa demora em adotar. Porque quanto mais ela
restringir a procura, mais difícil fica. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que estão há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos esperando para adotar. Normalmente são pessoas que escolhem um tipo de criança. Dr. Francisco, qual o número de crianças em Santa Catarina para adoção? Em torno de 150 crianças e adolescentes. É importante recordar que se tratam de crianças que estão aguardando a adoção, mas cujo perfil não se encaixa no perfil dos pretendentes à adoção. Conversei aqui com o Dr. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, que é juiz titular da Vara da Infância e da Juventude. Doutor, muito obrigado pela entrevista e o senhor tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos e estamos à disposição. E que você siga o seu dia feliz da vida.